Olá, eu sou o Guilherme, acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR, Campus Pato Branco. Na videoaula de hoje, nós vamos resolver um problema da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E uma das soluções desse problema envolve a utilização de sistemas lineares. E para resolver esse sistema linear, nós utilizaremos o nosso novo método de resolução, o método do escalonamento. O problema é o seguinte. Trata-se da questão 18, da primeira fase de 2013, nível 3. O número de alunos matriculados na Escola Municipal de Pirajuba permanece o mesmo desde 2011. Em 2012, foram construídas 5 novas salas de aula e, com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 6 alunos, em relação à média de 2011. Em 2013, foram construídas mais 5 salas de aula e, com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 5 alunos, em relação à média de 2012. Quantos alunos tem a Escola Municipal de Pirajuba? Eu sugiro que você pause o vídeo nesse momento e tente resolver o exercício sozinho, o problema sozinho. Tente interpretar, tirar os dados, extrair os dados, tente esboçar alguma resolução. Caso não consiga, não se preocupe e confira a solução que eu vou dar aqui e observe as estratégias utilizadas para ampliar o seu conhecimento. Então, vamos para a solução do nosso problema. A primeira informação que o enunciado nos dá é o seguinte: o número de alunos matriculados na Escola Municipal de Pirajuba permanece o mesmo desde 2011, ou seja, a quantidade de alunos matriculados nessa escola em 2011, em 2012, em 2013 é o mesmo. E essa quantidade de alunos é desconhecida para nós. Então, vamos chamar essa quantidade de A. É uma incógnita. Eu poderia ter chamado de X, de Y, de Z, mas eu escolhi a letra A porque é A de aluno. Então, eu montei uma tabela aqui para nós organizarmos os nossos dados. A primeira informação que a gente pode preencher aqui é o número de alunos, que em 2011, 2012 e 2013 é o mesmo e vai ser igual a A. Então, eu já vou preencher isso. O problema segue, então, dizendo que em 2012 foram construídas 5 novas salas de aula e, com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 6 alunos em relação à média de 2011. Então, o problema aqui ele já está dizendo que a quantidade de salas de aula vai ser relevante para o cálculo, para o desenvolvimento da solução do nosso problema. Vamos começar, então, com a quantidade de salas de aula de 2011. Então, em 2012 são construídas mais 5 salas de aula, em 2013 vão ser construídas mais salas de aula. Então, vamos dizer que em 2011 nós temos S salas de aula. S de sala. É outra incógnita para nós. Nós não sabemos o valor de S. Então, em 2011, vamos dizer que nós tínhamos S salas de aula nessa escola. Então, em 2011 nós temos S salas. Em 2012, então, essa informação do problema, o problema nos diz que em 2012 foram construídas 5 novas salas de aula em relação a 2011. Então, em 2012 nós teremos S mais 5 salas de aula, já que foram construídas 5 salas de aula. E também o problema ele fala sobre a média de alunos por sala. Então, nós também teremos que calcular isso. Então, em 2011 nós temos A alunos distribuídos em S salas. Então, a média de alunos por sala será A dividido por S. A média de alunos por sala em 2012, que vai ser A alunos sobre S mais 5 salas de aula. E o que essa mesma frase nos diz é que a média de alunos por sala de 2012, ela, em relação à média de 2011, ela foi reduzida em 6 alunos, ou seja, a média de 2012, que é A sobre S mais 5, vai ser igual a média de 2011 menos 6, porque ela foi reduzida em 6 alunos. Então, isso já é uma informação que relaciona, já é uma equação que vai trazer uma informação relacionando o A e o S. Prosseguindo.
Em 2013 foram construídas mais 5 salas de aula, ou seja, se em 2012 nós tínhamos S mais 5 salas de aula, em 2013 nós teremos S mais 10, que é S mais 5 mais 5. S mais S salas de aula. E a média de alunos por sala de aula em 2013 será A dividido por S mais 10. Ainda aqui nessa frase, nós sabemos que com essa construção dessas 5 salas de aula em 2013, a média de alunos por sala foi reduzida em 5 alunos em relação à média de 2012. Ou seja, essa nova média aqui, A sobre S mais 10, ela é igual à média de 2012, que é A dividido por S mais 5, com redução de 5 alunos. Então, menos 5. Agora, nós sabemos que A dividido por S mais 5 é igual a A sobre S menos 6. Então, nós substituímos no lugar desse A sobre S mais 5 essa expressão aqui. Nós obteremos A sobre S mais 5, A sobre S menos 6, que é o valor desse termo aqui, menos 5. Que isso é exatamente A sobre S menos 6 com menos 5 dá menos 11. Ou seja, a nossa outra equação será A sobre S mais 10 igual a A sobre S menos 11. Então, essas são as nossas duas equações que o problema nos informou, então, a relação dessa incógnita A com S, de acordo com as informações que o problema nos dá, vão ter essas relações aqui, expressas por essas duas equações. Então, continuando com a nossa resolução do problema, eu resumi aqui as informações que nós obtivemos até o momento. Então, antes de tudo, o problema pergunta quantos alunos estudam na Escola Municipal de Pirajuba. Na nossa resolução, nós chamamos de A, o número de alunos que estudam na escola, e observe que o que o problema pede é exatamente o valor do A. O número de salas em 2011, nós anotamos por S, chamamos de S. E a média de alunos por sala em 2011, então, vai ser A dividido por S. Com essa anotação e seguindo as informações do problema, nós obtivemos essas duas equações. A dividido por S mais 5 igual a sobre S menos 6 e A dividido por S mais 10 igual a A sobre S menos 11. Então, são o problema nos dá essas informações. Essas duas equações nos dizem como as incógnitas A e S se relacionam. Então, como nós só temos isso daqui, nós vamos tentar agora manipular essas equações de modo a descobrir o valor de A, que é o objetivo do problema, e, consequentemente, nós também, ao longo do caminho, nós também calcularemos o valor de S. Então, a primeira coisa a fazer nessas equações é escrevê-las de uma outra maneira. Observe que o S, uma das incógnitas, está no denominador. Então, vamos retirar esse S do denominador. Eu vou começar mexendo com esse lado da igualdade. Então, eu preciso deixar o 6 com o denominador S. Então, eu vou multiplicar o 6 por S e dividir por S. Note que S dividido por S é 1. Então, eu não estou alterando nada na igualdade, nessa equação. Eu estou multiplicando 6 por 1. Multiplico por S, divido por S. Agora, o A sobre S e o menos 6S sobre S, eles têm o mesmo denominador. Então, basta eu fazer a operação aqui, essa subtração com os numeradores. Então, eu repito o meu denominador, S, tenho A menos 6S. Então, o que eu tenho é o seguinte, A dividido por S mais 5 é igual a menos 6S dividido por S.
Esse S está dividindo, passa para o outro lado da igualdade multiplicando, e ao mesmo tempo eu vou passar esse S mais 5 que está dividindo, passar multiplicando para o outro lado da igualdade. Seria uma multiplicação cruzada. Então, nós teremos o seguinte: A vezes S igual a S mais 5 vezes A menos 6S. Então, A vezes S é igual. Aplico a propriedade distributiva. S vezes A dá SA, ou A vezes S, que eu já vou escrever dessa maneira. S vezes menos 6S dá menos 6S ao quadrado. 5 vezes A dá mais 5A. 5 vezes menos 6S dá menos 30S. Então, nós temos AS dos dois lados da igualdade. Então, nós podemos simplificar. Então, isso aqui, disso segue-se que menos 6S ao quadrado mais 5A menos 30S é igual a zero. Então, essa retirando o S do denominador, nós obtemos essa equação. Agora, o próximo passo é repetir esse mesmo processo com a segunda equação, ou seja, retirar o S do denominador. Então, novamente, multiplico por S, divido por S, o 11. Eu ficarei com 11S sobre S. Isso vai ser igual a menos 11S dividido por S. Ou seja, nós temos que o A dividido por S mais 10 é igual ao A menos 11S dividido por S. Multiplico cruzado, eu vou obter A vezes S, AS, igual a S mais 10 vezes A menos 11S. Aplico a distributiva aqui. Eu vou obter S vezes A da SA, ou já vou escrever AS para ficar igual à ordem dos termos desse outro termo. S vezes A dá AS, S vezes menos 11S, menos 11S ao quadrado, 10 vezes A, mais 10A, 10 vezes menos 11S, menos 110S. Então, simplificando esses dois termos que são iguais, estão um em cada lado da igualdade, nós obtemos menos 11S ao quadrado, mais 10A, menos 110S, igual, aqui vai ficar igual a zero. Então, essas duas equações, elas são equivalentes. Nós fizemos algumas manipulações algébricas, nós não alteramos as regras que essas equações estão apresentando, estão informando, e nós obtivemos, então, que essa equação é equivalente a essa e essa equação é equivalente a essa. Continuando com a nossa resolução, nós chamamos de A o número de alunos e de S o número de salas em 2011. O objetivo do problema é calcular o valor de A. E com as nossas manipulações algébricas e a interpretação do problema, nós chegamos a essas duas equações. Menos 6S ao quadrado mais 5A menos 30S igual a zero, menos 11S ao quadrado mais 10A menos 110S igual a zero. Ou seja, nós queremos encontrar o A e o S que satisfazem simultaneamente essas duas equações. Ou seja, nós temos um sistema de equações. Ou seja, o que isso quer dizer, essa chave? Nós queremos encontrar um valor de A e um valor de S que satisfaz simultaneamente as duas equações. O problema é que esse sistema não é linear, porque uma das nossas incógnitas, o S, ele está elevado ao quadrado. Para ser linear, o expoente dele tem que ser 1. Da incógnita, no caso, o expoente da incógnita tem que ser sempre 1. Então, essa equação não é linear, essa equação também não é linear. Então, o nosso sistema não é linear. E o que a gente aprendeu até agora sobre o escalonamento não vai ser aplicado aqui. Não vai ser aplicado por enquanto. Para resolver isso, nós vamos aplicar um truque, que é o seguinte. O S é diferente de zero, certo? O S é o número de salas em 2011. Nós já conversamos que para ser uma escola
não pode ter zero sala de aula, então o S vai ser diferente de zero. Então nós podemos dividir cada uma dessas equações por S. Então vamos fazer isso. Nessa primeira equação vamos dividir por S. Divide por S. Nós vamos obter, eu vou escrever aqui embaixo, menos 6 S ao quadrado sobre S vai dar S, mais 5A sobre S, menos 30 S sobre S, que vai dar 1, igual a 0 sobre S, que vai dar 0. E dividindo essa segunda equação por S, nós obteremos menos 11 S ao quadrado dividido por S é S, mais 10A sobre S, menos 110 S sobre S, que é igual a 1, igual a 0 sobre S, que continua 0. Então, esse é o nosso novo sistema. Note que A sobre S é a nossa média de alunos por sala em 2011. Então, esse A sobre S eu vou chamar ele de M. E no lugar de A sobre S eu vou colocar M aqui. Então, eu vou ficar com o seguinte sistema. Essas equações agora, cada uma dessas equações é linear. Nós substituímos esse termo A sobre S por M. Agora, em vez de trabalhar com a incógnita A sobre S, nós vamos trabalhar apenas com M. E note que o A desapareceu das nossas equações por causa dessa substituição. Então, quando lá no final nós obtivermos a solução desse sistema, nós poderemos recuperar o A. Que nós teremos calculado o S e o M, e o A e o S e o M são relacionados por essa equação. Agora, passando o 30 menos 30 com mais 30 para o outro lado da igualdade, e aqui fazendo a mesma coisa com o 110, nós podemos reescrever esse sistema da seguinte maneira. Note que eu troquei aqui a posição entre o 5m menos 6s, e a mesma coisa aqui na segunda equação. Isso é possível por causa da comutatividade dos números reais. E isso vai facilitar na hora de nós fazermos o escalonamento, que vai ser o nosso próximo passo da solução. Então, vamos para aplicar o nosso novo método de resolução de sistemas, o método escalonamento. Então, esse método consiste em, nós vamos escolher uma equação para fixar. Como 5 é um número menor que o 10, eu vou escolher o 5 para fixar na primeira equação. Então, teremos 5m menos 6s igual a 30. E agora, o objetivo é multiplicar essa primeira equação por um número diferente de zero, tal que esse produto somado a essa segunda equação vai anular o meu m, o coeficiente do m. Então, note que, como eu tenho 5m, se eu multiplicar essa equação por menos 2, eu vou obter menos 10m, que somado com 10m vai dar 0m. Então, é isso que nós vamos fazer. Multiplica por menos 2, nós obteremos. Agora, somando repetindo essa equação aqui, nós temos 10m menos 11s igual a 110. E agora, somando essas duas equações, nós obteremos menos 10m mais 10m, 0m, 12s menos 11s mais 1s, vou colocar simplesmente mais s, igual menos 60 mais 110 vai dar 50. Portanto, a equação que nós obtivemos foi s igual a 50. Então, 1 vezes s igual a 50. Note que com o escalonamento, então, nós zeramos o coeficiente do m na segunda equação, e nesse caso excepcional, nós já obtivemos direto que o valor do s tem que ser 50. Agora, substituindo s igual a 50 na primeira equação, nós obtemos 5m menos 6 vezes s, que é 50, igual a 30. 5m menos 6 vezes 50 dá 300, igual a 30. Então, 5m vai ser igual a 300 mais 30, que é igual a 330. Agora, o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Teremos m igual a 330 dividido por 5, e isso vai ser igual a 66.
Portanto, a solução nesse nosso sistema aqui vai ser S igual a 50, M igual a 66. Mas não é exatamente isso que o problema pede. O problema pede quantos alunos estudam na escola e a quantidade de alunos que estudam na escola foi denotada por A. Então, nós queremos calcular A. Mas nós sabemos aqui, pela definição do Mzinho, que M é igual a A dividido por S. Nós conhecemos o M, então, M é igual a A dividido por S. Em outras palavras, A é igual a M vezes S. O A é igual a M, que é 66, vezes o S, que é 50, e, portanto, o A vale 3.300. Portanto, a quantidade de alunos que estudam na Escola Municipal de Pirajuba é 3.300. Então, isso conclui a resolução do nosso problema. Na próxima aula, nós começaremos a ver o escalonamento de sistemas lineares de 3 equações e 3 incógnitas, os sistemas 3x3. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.